Olá pessoal, sétimo ano A, nossa aulinha de ética hoje. A gente vai falar um texto sobre os saberes diferentes. Qual o objetivo dessa aula? Não existe uma pessoa mais que tem uma cultura, um saber mais importante do que a outra. O que é importante aqui será o que? Seria o respeito, a empatia. Então, acompanha comigo esse texto bem interessante. Vamos lá. Narra-se que num lago-rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, ia um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar muito e com ar altivo, o advogado pergunta ao barqueiro: companheiro, você entende de leis? Não, responde o barqueiro, e o advogado, compadecido, acrescenta: que pena, você perdeu metade de sua vida. A professora, então, muito social, adentra na conversa: seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o remador. Que pena, condói-se a mestra. Você perdeu metade de sua vida. Nisso, uma onda muito forte vira o barco. O canoeiro, preocupado, pergunta: vocês dois sabem nadar? Não, responderam eles rapidamente em conjunto. Então, que pena, concluiu o barqueiro. Vocês perderam toda a sua vida. O texto do educador Paulo Freire mostra com bom humor e profundidade que não há saber maior ou saber menor, apenas saberes diferentes. Todos somos importantes, sempre temos algo a contribuir para a sociedade. Em relação a isso, a gente vê que o saber de um médico, de um advogado, de um doutor, de um juiz, não é completo. O saber dele, ele foi ensinado para aquilo. Agora, se você botar um médico, um doutor, um juiz dentro de uma roça, dentro de uma fazenda, ele vê que aquele conhecimento dele não serve de nada, porque existem saberes diferentes. Todos somos importantes e sempre temos algo a contribuir para a sociedade. Ninguém sabe de tudo. Até eu, professor, aprendo com vocês, alunos. Cada um com suas habilidades, na sua área de conhecimento específico. Fazemos parte de uma grande engrenagem, tanto na Terra como no cosmos. Para que essa engrenagem funcione bem, os dentes precisam estar bem encaixados, uns oferecendo, outros lidando. Juntos formam um organismo completo, onde as pequenas e importantes peças, sempre solidárias entre si, complementam-se, preenchendo as deficiências uma das outras. É que nem um trabalho de colégio em conjunto. Às vezes um aluno não se expressa bem, não fala bem, mas ele escreve muito bem, é participativo. E o que às vezes se expressa bem não sabe muito bem escrever, não sabe interpretar, mas um complementa o outro. E o conjunto, fazendo o conjunto, eles se fortalecem. A lei maior do progresso dita que todos um dia saberemos tudo sobre tudo. Porém, neste longo caminho a ser trilhado, vamos adquirindo tais conhecimentos gradualmente. A sabedoria divina, sempre fabulosa, faz com que tenhamos uma interdependência entre nós, para que nós ajudemos mutuamente e não nos isolemos. Desta forma, as sociedades precisam dos advogados, das professoras, dos médicos, mas também carece dos barqueiros, dos garis,
e dos músicos. Pare para pensar nisso. E se não existissem certas profissões, certos saberes, tipo essa do barqueiro? Se não existissem os garis, os músicos? Lógico, não é desmerecendo tais profissões, mas todo mundo faz parte de uma engrenagem, que em um conjunto todo faz rodar a máquina da harmonia. É nisto que está a beleza da vida, das habilidades que se complementam e se auxiliam para que todos possam não só viver, mas bem viver. Há uma diferença, você viver e bem viver. Às vezes o viver de uma pessoa que é relaxada, que não tenta buscar as coisas, ou não curte a vida, é só um viver de sobreviver, que é muito diferente do bem viver, que é você curtir a vida, aproveitar, se relacionar com as pessoas, ser um ser social e descobrir que nenhum ser humano é um ser ilha que vive só. O ser humano nasceu, se desenvolveu, evoluiu para socializar. Ele não é nada se isolando de outras pessoas. Por isso há diferença entre viver e o bem viver. Refletindo. Nunca desmereças os serviços aparentemente simples e maquinais. Os trabalhos dos manuais enriquecem a alma da mesma forma que aqueles que exigem muito conhecimento. Então, se você julga um livro pela capa, você nunca deve desmerecer. Ora, por exemplo, o advogado e a professora. Lógico, tem os títulos deles, fizeram por onde. Mas o barqueiro, embora não tenha estudo, existe todo um conhecimento da maré, conhecimento do rio, conhecimento cotidiano do dia a dia. Por isso existe diferente saber. Às vezes também um aluno aprende só ouvindo o professor, outro aluno é só lendo em casa, outro aluno é vendo vídeo aula. Eu mesmo, professor, aprendo muito mais eu lendo do que vendo vídeo aula. Mas existem alunos, pessoas que aprendem muito mais vídeo aula do que lendo ou do que escrevendo. Entende? Há saberes diferentes. E a gente não pode desmerecer isso. Cada um deve servir com suas forças, com aquilo que tem de melhor. Nossas diferenças nos enriquecem, nos fazem aprender uns com os outros em toda ocasião. Aproveitemos as oportunidades de aprender com o diferente, construindo um íntimo as atitudes da humildade e do respeito. Viva a diferença que pode conviver em harmonia. Então as palavras aqui são o que? Aqui se destacam humildade e respeito. Não adianta nada o cara ter um curso superior, ser doutor, PhD em certas áreas, se o cara não tem humildade e respeito. Aí ele rasgou o seu próprio diploma a partir do momento que ele desmerece outras pessoas. Cordialidade e respeito é tudo. Quantas vezes você se depara, principalmente a gente vê hoje, né, um mundo banalizado, né? Você vê ministros, juízes destratando funcionários, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eles. Então sempre é bom ter humanidade, ter humildade, ter empatia. O que é empatia? É você se pôr no lugar daquela pessoa. Só que não é uma empatia só quando a pessoa está se dando bem. É uma empatia quando a pessoa precisa, está num momento difícil, você se passar naquela situação. E respeito, cara. Respeito é tudo. Se você respeita os limites do seu direito, vai até onde alcança o outro, de outra pessoa. É simples. Respeito. Viva a diferença que pode conviver em harmonia. Pense nisso. Então essa foi a nossa aula, tá?
Foi bastante interessante. Reflitam, né, sobre isso, as nossas atitudes, a questão de os diferentes saberes. Eu mesmo, professor, eu não posso dizer que eu sei mais que vocês, até porque vocês ainda vão aprender muito na vida. Consequentemente, vocês vão aprender mais do que eu. Mas a questão não é essa, é o saber. Um saber diferente. Por exemplo, vocês que são jovens, né, devem saber mais de tecnologia do que eu, que sou mais velho. Então, existe aqui o que? Saber diferente. E eu tenho que respeitar o que vocês sabem, assim como vocês têm que respeitar o que eu sei e o que eu estou aprendendo e o que vocês vão aprender. Então, essa foi a nossa aula. Não tem atividade, tá, pessoal? E obrigado, viu? Até a próxima. Fiquem com Deus.